E aí? Hoje a gente vai mergulhar num dos acontecimentos mais curiosos, para dizer o mínimo, da política recente. A revogação, assim, do nada, de sanções americanas contra uma das figuras mais poderosas do judiciário brasileiro. Afinal, o que aconteceu de verdade nos bastidores? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo ficou se fazendo, né? Como é que uma medida de pressão diplomática pesadíssima como essa simplesmente some da noite para o dia? A explicação oficial, vamos ser sinceros, deixou mais dúvida do que qualquer outra coisa. E é exatamente esse mistério que a gente vai tentar entender agora. E claro, onde existe um vácuo de informação, alguma coisa aparece para preencher. Não demorou nada e uma teoria bem detalhada começou a ganhar muita força nas redes sociais, propondo uma explicação bem mais complexa, a de um suposto acordo secreto. Essa análise, que acabou viralizando, veio de uma sequência de posts do analista político Pedro Henrique Delfino. E a proposta dele era justamente essa que a gente vê na tela. Calma, antes de qualquer reação mais exaltada, vamos tentar fazer uma leitura fria, racional, mesmo que seja especulativa, para entender os porquês de uma decisão tão inesperada. E o ponto central dessa teoria toda está aqui, nas supostas exigências. De acordo com essa análise, a revogação das sanções não teria sido um presente. Longe disso. Teria sido, na verdade, a moeda de troca numa negociação de altíssimo nível. E a lista de pedidos é grande, hein? E é desde a resolução da crise na Venezuela, passava pelo fim de uma suposta perseguição a Big Techs, controle de facções, acesso a minerais estratégicos, as famosas terras raras, e chegava até num alívio judicial para aliados políticos aqui no Brasil. Então, resumindo, o ponto crucial aqui é o seguinte: a teoria defende que os interesses maiores, coisas como a estabilidade da região e o acesso a recursos essenciais para a tecnologia moderna, tudo isso teria pesado muito mais na balança do governo americano do que a ideia de manter a pressão sobre o judiciário brasileiro. Ok, essa é a teoria que ganhou as ruas, ou melhor, as redes. Mas, para a gente entender o cenário completo, é fundamental separar o que é narrativa do que são os fatos verificados. Então vamos lá. O que a gente sabe de concreto sobre esse caso? Primeiro de tudo, o contexto legal. A ferramenta no centro dessa história toda é a Lei Magnitsky Global. Pensa nela como uma espécie de sniper diplomático. Em vez de punir um país inteiro, essa lei permite que o governo americano aplique sanções diretas, como congelar bens e proibir viagens em indivíduos específicos acusados de corrupção ou de violações de direitos humanos. É uma ferramenta de precisão. Agora, vamos para a linha do tempo para organizar as ideias. Em julho de 2025, as sanções foram impostas, com a justificativa de abuso de poder. Isso, claro, criou meses de uma tensão diplomática bem forte. E aí, de repente, no dia 12 de dezembro, o Departamento do Tesouro americano vem a público e anuncia o fim das sanções. Simples assim. E aqui está o motivo de tanta especulação. A justificativa oficial foi extremamente vaga. Falar que as sanções não estavam mais no interesse dos Estados Unidos é uma daquelas frases clássicas da diplomacia que pode significar literalmente qualquer coisa. E isso abriu uma brecha enorme que, claro, as teorias e narrativas correram para preencher. E essa comparação aqui resume bem o nosso desafio. Olha só. De um lado, a narrativa do acordo secreto, cheia de detalhes sobre Venezuela, recursos naturais. Do outro, os fatos concretos que a gente tem. Uma revogação com motivo super vago, sanções que foram originalmente aplicadas por alegações de abuso de poder e um debate sobre os limites do judiciário que continua mais quente do que nunca no Brasil. Bom, diante disso tudo, qual é o impacto real? Vamos analisar agora as consequências e tentar entender o que essa reviravolta toda significa para o futuro do cenário político brasileiro. As implicações são muitas, viu? A gente vê um alívio imediato nas relações diplomáticas, isso é fato. Mas, internamente, o debate sobre o papel e os limites do poder judiciário pega fogo. Também se cria uma enorme incerteza sobre o futuro dos presos do 8 de janeiro. E, claro, tudo isso mexe completamente no tabuleiro para as eleições de 2026. No final das contas, esse episódio todo serve como um lembrete muito poderoso. Num mundo com tanta informação, tão rápida e tão polarizada, a tarefa de distinguir o que é uma análise bem fundamentada de uma narrativa especulativa e diferenciar as duas dos fatos concretos está cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo cada vez mais essencial. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Quando uma explicação tão complexa e, vamos dizer, tão coerente surge para preencher um espaço vazio de informação, como é que a gente consegue manter um pé atrás e separar o que é plausível daquilo que é, de fato, comprovado? A questão fica em aberto.